Amém, irmãos? Para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar em mais uma palavra, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E que Deus, aquela que Deus vem trazer no nosso coração, amém? Glória a Deus. Você que pode abrir a tua Bíblia na sua casa para você conferir, amém? Eu vou trazer uma palavra muito breve para os irmãos, que está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30. Mateus, capítulo 26, o verso 30. É um verso bem pequeno, mas dá para a gente meditarmos a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vou repetir de novo. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Aleluias. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se você for reparar no livro de Mateus, no capítulo 26, você começa a entender uma coisa muito forte que aqui, quando começa a falar acerca do capítulo 26, você começa a entender que Jesus está com seus discípulos e aqui na última ceia, antes de ir para o Calvário. E antes de ele ir para o Calvário, ele ceia com os discípulos e logo em seguida ele vai para o Monte das Oliveiras. E quando chegando ali, ele dá umas palavras para os discípulos, mas Mateus especificamente fala no verso 30, ele fala, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui está falando acerca de Jesus. E nós sabemos muito bem que ele veio para morrer por cada um de nós. E no livro de Mateus, em todos os livros, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, fala da vida de Jesus Cristo aqui na terra. E nós sabemos muito bem que ele veio para morrer, mas só que ele teve uma passagem aqui na terra, há cerca de 3 anos e meio, além de ele nascer, ele começou a exercer o seu ministério com 30 anos de idade, aos 33 anos, então, sabemos que ele foi levado para os céus, morreu e ressuscitou. Mas nessa passagem que ele teve aqui na terra, ele curou, ele sarou, ele levou o reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus para aquelas pessoas que estavam necessitadas, porque nós sabemos muito bem que a mensagem de Jesus Cristo era esta, anunciar o reino de Deus. Mas nós sabemos muito bem que nesta caminhada que ele teve, além de curar cegos, de levantar pessoas que estavam sofrendo de espíritos imundos, ele estava para curar, ele estava para trazer a salvação. Além de tudo isso, ele teve na sua caminhada, meu irmão, no capítulo 21, se não me engano, no livro de Mateus, fala então no capítulo 21, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali eles reconheceram acerca do Messias, e essa entrada triunfal, a qual que eles começaram a colocar palmeiras no chão para ele passar com o jumentinho. Mas aqui eu começo a entender nesta passagem que Deus começou a falar no meu coração acerca disso, é que todo ministério ele tem que passar pela via dolorosa. Todo ministério ele tem que passar por essa via. Jesus Cristo ele teve uma caminhada, mas chegou uma hora ele teve que passar pela via dolorosa. E nós sabemos que o nosso ministério também não é fácil, tem dias que são difíceis na nossa vida que nós temos que passar. Jesus ele passou por esses dias, nós também, meu irmão, não estamos isentos de tirar, não estamos retirados do meio, nós também iremos passar por isso. Ele falou que não ia ser fácil, meu irmão. Para ele não foi fácil, para nós também não será fácil nesta caminhada. Nós sabemos muito bem o que nós estamos vivendo aqui nessa terra, nesse tempo, e sabemos de uma coisa, que nós temos que perseverar em Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que entender que nós temos que colocar toda a nossa fé, meu irmão, e depositar tudo no Senhor Jesus Cristo, porque Ele não perdeu o controle da situação. E aqui Ele nos dá um ensinamento tão forte quando Mateus começa a falar acerca disso, e Mateus fala dessa forma, olha, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia que aqui era chegada a hora de ele se entregar. Jesus sabia que aqui, meu irmão, ele chegava o tempo dele morrer naquela cruz e ser crucificado. Mas mesmo sabendo que ele ia passar por isso, aqui diz que ele tendo cantado um hino. Aqui nos dá um ensinamento tão forte que diz que antes dele ir para o Monte das Oliveiras, diz que ele cantou um hino. Creio que ele e seus discípulos cantaram um hino. Mas como assim, pastor? Cantaram um hino. Sabendo que ia vir um Calvário, mesmo assim ele cantou um hino. Sabendo que ia vir dificuldade, mesmo assim ele cantou um hino. Sabendo que ele ia sofrer, irmão, cusparada, ia sofrer chicotadas, mesmo assim ele cantou um hino. E aqui ele nos dá um ensinamento muito forte. Olha, em meio à adversidade, nós não devemos parar de cantar ou parar de louvar ao Senhor Jesus. Mesmo sabendo que vai vir dificuldade, mas não pare de louvar a esse Deus. Continue louvando e continue adorando a Ele.
Porque no livro de João, no capítulo 4, quando ele fala acerca da samaritana, aquela ali foi uma adoradora nata. Porque ela pergunta a Jesus Cristo, olha, aqueles nossos pais falaram que nós devemos adorar aqui, e vocês falam que é em Jerusalém. E eles falam para ela, olha, é o dia, é a hora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde, o negócio é adorar. O negócio é adorar a Deus no meio da dificuldade, em meio da adversidade, passando no deserto, devemos adorar a Ele. E aqui ele está falando acerca disso, mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo assim ele cantou um hino. Aqui ele nos dá um ensinamento tão forte para as nossas vidas e para a vida dos irmãos e para a minha vida que estou pronunciando a palavra aqui nesta noite. Não pare de louvar. Continue adorando a esse Deus. Agora que é a hora mesmo que nós devemos reunir em oração e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Mesmo sabendo que as coisas não estão fáceis, mesmo sabendo que ir para fora não está fácil, meu. As igrejas estão fechadas e é agora que nós temos que depositar a nossa fé e nos mostrarmos como igreja dentro da nossa casa, porque o culto começa dentro da nossa casa. Então eu falo para os irmãos, olha, Deus ele não perdeu o controle da situação. Ele continua sendo o mesmo. O que mudamos, meu irmão, é nós, mas ele continua sendo o mesmo. Estou falando com os irmãos que o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel é o Deus também que está conosco. Então devemos a cada dia confiar no Senhor. Devemos a cada dia, meu irmão, depositar tudo nele e falar, Senhor, eu não estou aguentando, é o Senhor agora que está no controle da situação. Não é agora que nós devemos abaixar as nossas guardas, mas sim que agora que nós devemos orar a Ele, e orar, e orar, e orar sempre, meu irmão, porque a nossa vida aqui na terra tem que ser acerca de oração. Nós temos que continuar orando e nunca, jamais abandonarmos a nossa fé. E é isso que eu tenho com os irmãos aqui nessa noite, porque estou falando aqui do Evangelho, e do Evangelho que está sendo pregado no tempo de hoje, não é este Evangelho centramente, que tem que ser centrado em Cristo. Porque aqui eu estou falando de Calvário, uma das maiores pregações que tem acerca do Calvário. Mesmo Jesus sabendo que ele ia passar, meu irmão, por aquele momento, ia passar pela via dolorosa, mesmo assim temos que continuar adorando a esse Deus. Porque o Evangelho que está sendo pregado hoje é um Evangelho muito diferente daquilo que Jesus pregava, meu irmão, naquela época. E quando Paulo diz desta forma, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está falando ali, olha, que não seja eu, mas que Cristo venha viver em mim. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que Cristo venha falar através da minha boca. Que eu não venha enxergar de mim mesmo, mas que Cristo venha enxergar através dos meus olhos. Que eu não venha ouvir, mas que Ele venha ouvir através das minhas orelhas e da minha audição. Então entenda isso aqui nessa noite, esse evangelho que tem que ser pregado. O evangelho que tem que ser pregado é anunciar o reino dos céus. E uma coisa que eu falo para os irmãos aqui nesta noite, olha, se você morrer hoje, você tem certeza de onde você vai? Para onde você vai? Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho capitalista. Que evangelho é esse, pastor? Capitalista. É que as pessoas não estão sendo medidas mais por aquilo que ela é, mas estão sendo medidas por aquilo que elas têm. Se as pessoas têm dinheiro, elas conseguem aquilo a qual elas estão querendo, mas nós temos que ser medidos por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos. Porque nós já temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E essa palavra que eu tenho para os irmãos aqui, continuem perseverando. Continuem nessa caminhada. Porque aqui está falando para nós, olha, Jesus Cristo ele passou por tudo isso. E nós sabemos que ele teve que passar pela via dolorosa. Nós também passaremos por isso, por essa via. Talvez você que está ouvindo esta palavra hoje está passando uma via dolorosa na sua vida. É alguma coisa que está passando, alguma coisa que você está vivendo. Talvez está difícil para você. Talvez você está falando, Deus, eu não consigo mais, a situação está difícil, a crise que está aí fora não está fácil, mas mesmo assim temos que continuar perseverando no Senhor Jesus. Não sei se você já reparou, ele teve essa via dolorosa, mas no final ele ressuscitou e tudo deu certo. E eu creio que no final tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Então continue perseverando e continue crendo que Jesus ele pode mudar essa situação. Porque se não foi amando dele, foi por permissão dele, e ele continua estando no centro das nossas vidas, estando na direção do barco. Ainda que nós estamos neste barco, com Jesus Cristo de Nazaré, pode vir tempestade, pode vir tudo isso, mas nós temos que continuar dentro do barco, porque Cristo é conosco em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você que está ouvindo esta palavra,
Absolva em nome do Senhor Jesus Cristo. Também eu quero orar por sua vida, Senhor meu Deus santo e eterno Pai. Estou clamando e orando aqui nessa noite por pessoas, ó Pai, que vão ouvir esta palavra. E eu te peço que o Senhor venha continuar nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor sempre venha estar na direção das nossas vidas. Que o Senhor sempre venha ser, meu Pai, o centro da nossa vida. Sabemos, ó Pai Santo, que nós não conseguimos caminhar sozinhos e que o Senhor é conosco nesta caminhada. Então eu te peço, abençoe e fortaleça a comunidade batista primitiva. Fortaleça, ó Pai Santo, a cada um daquela igreja, a cada família, em nome do Senhor Jesus. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha trazendo fortalecimento para dentro desta casa. E que os serviços dessa casa jamais venha faltar o alimento, meu Pai. Que o Senhor sempre venha suprir todas essas necessidades. É uma coisa que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus.